Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gledson do site inovar.net. Eu vim aqui apresentar para vocês a planilha Controle de Horta. Essa é uma planilha gratuita disponibilizada por mim através do site inovar.net e ela está dentro do nosso pacote de planilhas gratuitas. Essa planilha foi desenvolvida seguindo uma ordem lógica de uma horta caseira. Aliás, ela foi desenvolvida para você controlar uma horta caseira. Se você tem algo maior, pode ser que essa planilha não dê conta. Quando se monta uma horta, o primeiro passo é você investir em sementes, em vasos, dependendo do seu sistema em cano, se você for cultivar utilizando hidroponia e etc. Pensando nisso, essa tabela aqui você vai registrar os seus gastos. Aqui eu já registrei alguns gastos que eu mesmo já fiz. Eu vou colocar, por exemplo, o dia 7/10. Eu escolho um grupo, que esses grupos podem ser personalizados. Eu vou escolher aqui, por exemplo, adubos. Eu vou colocar aqui saco de adubo. Vou colocar saco de adubo 30 quilos. Um saco e o valor de R$15, por exemplo. Aqui ele já me dá o total que eu já gastei. Depois dos investimentos iniciais, eu vou começar no meu plantio. Eu clico aqui no menu superior em plantio e o plantio é controlado por lotes. Aqui, por exemplo, eu tenho o lote 1 que eu plantei pepino. A data que eu semeei foi 30/9 e eu produzi 4 mudas. Aqui eu tenho uma data de germinação, isso é uma data de exemplo, por exemplo 15/10, e a quantidade germinada. Ou seja, aqui eu já posso analisar que eu plantei 4 pepinos e colhi germinadas, eu tenho 3 mudas. E aqui a data do transplante, que o transplante é quando a muda já está madura o suficiente para ir para o seu local definitivo. Então, a data que eu peguei a muda e plantei no local definitivo dela foi no dia 16/10, por exemplo. Depois de realizado o plantio, espera-se a colheita. Então, eu tenho aqui no menu superior, o próximo passo é a colheita. Aqui na colheita eu já coloquei dados de exemplo aqui. Eu utilizei a data 25/11. Quando eu coloco o número do lote, ele já me dá a descrição do que é. Eu vou botar aqui que é o pepino. Uma observação, caso eu tenha. E a quantidade que eu colhi. No caso, 4 unidades de pepino. Aqui eu tenho só uma linha. Mas se eu precisar de mais, eu clico na última célula da minha tabela. E apertando a tecla Tab do teclado, eu crio mais quantas linhas forem necessário. Depois que eu realizei a colheita, eu tenho as vendas. Eu coloquei o nome venda, mas pode ser qualquer outra destinação, como consumo próprio, doação ou mesmo venda. Como exemplo, eu registrei aqui no dia 20/11. Primeiro em venda eu coloco a data, depois eu coloco o uso e eu escolho entre consumo próprio, venda ou doação. Eu escolhi aqui consumo próprio, digito o número do lote, ou seja, foi do lote 1 que eu estou realizando esse consumo. Ele já me traz a descrição. Se eu mudar o lote aqui, ele já me dá a descrição daquele lote. No caso, lote 1, pepino. Uma observação, caso eu tenha, eu registro aqui. E a quantidade, no caso aqui, 3 pepinos. E o valor de R$7,50. O valor total desse consumo próprio. É interessante você colocar o valor porque com o passar do tempo você tem como verificar quanto você já economizou com a sua horta caseira. Seguindo aqui eu tenho ajustes no menu superior, que é onde eu escolho os grupos dos gastos. Eu posso simplesmente apagar, Ctrl Z para voltar, ou simplesmente renomear. Você personaliza da forma como você desejar. Você personalizando aqui, o que você registrar lá, automaticamente aparecerá aqui. E lá ainda, você clicando daqui, você pode ir direto para a parte de ajustes, clicando em ajustes ou mesmo aqui em analisar gastos. Analisar gastos porque automaticamente a planilha soma tudo que você já investiu em cada um dos grupos e divide em porcento. Por exemplo, em vasos, os vasos já consumiram 41,7% do que eu investi. Sementes consumiram apenas 6%.
ferramentas 34,5%. Agora, por último, eu tenho aqui a aba de contato no menu superior, onde você tem informações, algumas informações sobre essa planilha e sobre o site do desenvolvedor, que é o site www.inovar.net. Caso você tenha alguma dúvida ou mesmo sugestão, visite o site e deixe uma mensagem para mim. Eu vou ter o maior prazer em lhe atender. Até mais!